do Senhor, elas me alcançaram. E hoje eu glorifico a Deus por toda a oportunidade que eu tenho de falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito e que por tudo Ele ainda há de fazer pela minha vida e pela sua também. Louvado seja Deus. Agradeço o pastor Rafael, o pastor Giano, a direção da igreja, o corpo de obreiros, meus amigos e amados irmãos, as minhas irmãs que sempre têm orado pela minha vida. Louvo a Deus pelas suas vidas, pela vida da família de vocês, porque graças às suas orações, hoje o Senhor, cada dia mais que passa, tem me renovado. Amém? Louvado seja Deus. Abrimos a nossa Bíblia no livro de Provérbios. Louvado seja Deus. Provérbios de número 16, de verso de número 1. Aleluia, que é a palavra desta campanha. Todos aqueles que podem achar, possam dizer amém. Glória a Deus. Um povo que lê Bíblia é abençoado por Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios, de número 16, verso de número 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando a este Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu, como ressaltei, sou muito grato a Deus por todas as vezes a qual Ele me ajuda e por todas as oportunidades que Ele me dá de estar dentro da casa de Deus. Eu sou muito grato a Deus porque eu sei da onde Ele tem me tirado e sei o que Ele tem feito pela minha vida, e pela misericórdia de Deus, uma multidão, inúmeros irmãos Ele tem colocado no meu caminho para me ajudar e para me fortalecer. Eu louvo a Deus quando eu entro dentro desta igreja, até mesmo para arrumar as cadeiras quando não tem ninguém, para limpar o banheiro, porque eu sinto a presença de Deus dentro deste lugar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos está dizendo aqui no livro de Provérbios, de número 16, verso de número 1, que do coração do homem são as preparações. Louvado seja Deus. É uma palavra um tanto quanto conhecida, mas se notarmos a profundeza dessa palavra, nós vamos ver o quão preciosa ela é. Meditando nessa palavra, o Senhor também, Ele me fez lembrar muita coisa sobre a minha vida, de muitos planos que eu fiz, mas que dos planos a qual eu havia feito, eu não tinha colocado o principal à frente de todas as coisas, aquele que dá o carimbo de ok, o imetro do celestial. Eu colocava sempre outros parecer, mas nunca colocava Deus à frente dos meus projetos. Fui um pouco até que bem sucedido, tinha negócios, tinha dinheiro, mas não tinha o principal, que era a aprovação de Deus. Então, eu meditando sobre essa palavra, o Senhor falava ao meu coração de algo que tinha acontecido na minha vida, no dia em qual eu fui preso. Eu já havia planejado este assalto que eu fui cometer neste dia, há mais ou menos uns 15, 20 dias, já havia sondado, já havia montado o tabuleiro, já havia selecionado as pessoas a qual ia participar, ou seja, eu já tinha arquitetado um plano, mas mal sabia eu a finalidade e a proporção que isso ia tomar em minha vida. No dia da execução deste projeto elaborado por uma mente tribulosa, levantei de manhã cedo, já tomado ciência, tudo comunicado, chegou a hora de cometer o tal,
reuniu o pessoal e fomos. Ali era o meu plano, mas não o plano de Deus. A Bíblia, ela nos está falando agora no livro de Provérbios, na sequência aqui, do homem são as pretensões do coração, mas aqui tem uma vírgula, mas do Senhor é a resposta da língua. Mal sabia eu que naquele dia ia começar um retrocesso gigantesco na minha vida. 21 anos de idade, negócio, dinheiro, fama e status. Uma pessoa que andava criminoso, respeitava. Mas naquele dia, algo ia mudar. Fomos cometer esse assalto, não saiu como planejado, um morreu, eu fui preso, 2 fugiram depois, perderam a vida. Mas o plano de Deus se iniciava para me levar a um deserto a qual Ele ia trabalhar sobre a minha vida. De antemão eu não entendia o plano de Deus, mas a verdade era que Deus tinha um plano de salvação para a minha vida. Porque grande foi o desfecho dentro daquela unidade, muito tiro, mas o Senhor poupou a minha vida. Muitos anos se passaram, fui condenado, muitos anos se passaram, e eu comecei agora dentro do presídio, sendo esfolado pela saudade de casa, açoitado pelas ondas da saudade dentro do coração. Muitas vezes eu via Dia das Mães, eu via Dia dos Pais, eu via o Dia das Crianças, eu via o Natal, eu via o Ano Novo, tudo isso se passando ano após ano, e eu nada, cada vez mais derrotado. Lembro como se fosse hoje, certa feita, Dia das Mães, os meninos todos levantaram empolgados dentro daquela cela fria, pois já tinham reservado a cela para poder receber suas mães. Levantei às 4 da manhã dentro do sistema prisional, tomei um banho gelado, e eu olhava a felicidade nos olhos daqueles meninos, todos eles comentando entre si: minha mãe vai trazer isso, a minha mãe vai trazer aquilo. E então eu olhava para dentro do meu coração e eu falava: eu não vou ter mais uma vez a presença da minha família. Meu coração era esmagado, mas era um projeto de Deus, para que eu pudesse dar valor naquilo que um dia Ele havia me presenteado, que foi o dia a qual eu nasci. Naquela manhã todos eles deixaram a cela contente, todos bem arrumadinho, e eu com uma roupa que já fazia muitos anos a qual me acompanhava. Tudo que eu tinha cabia dentro de uma pequena sacola. Era tudo o que eu carregava por mais de 10 anos de presídio. Só que a saudade não cabia dentro daquela sacola, porque era gigante. A vontade de rever minha família, a qual o tempo foi se passando, e eu fui acabando esquecendo do rosto do meu pai, esquecendo do rosto da minha mãe. E ali foram totalizando 10 anos, 8 meses, lembro como se fosse hoje, e a saudade me esmagava por todas as manhãs. Mas naquela manhã, o Senhor, Ele falava ao meu coração: eu não te trouxe aqui para a sua derrota. E então eu comecei a caminhar naquela quadra de sol quente, vendo a alegria de meus companheiros indo buscar a sua mãe na grade e levando para dentro da cela. E eu falava: Senhor, me prepara um dia que eu consiga sair deste lugar. E o dia que eu sair deste lugar, eu vou dar valor. Eu nunca mais mexo em nada de ninguém. Então eu comecei a olhar e comecei a caminhar naquela quadra, e então eu comecei a ver os crentes, um sol de mais de 40 graus, dando glória e aleluia, tocando o violão, o suor correndo pela testa, e eu olhava a felicidade estampado
na face daquele povo. Eu falei: Jesus, eu preciso me aproximar desse povo. E então os dias foram se passando, eu soltava a tranca na parte da manhã e corria. Primeira coisa que eu fazia era me ajoelhar ali na cela 6, para chamar o pastor e falar: pastor, abençoa o meu dia, traz uma palavra para a minha vida. Mal sabia eu que o plano de Deus já começara a dar sinais. Algo nascia dentro de mim falando: este não é o seu lugar é aqui. Toda vez que eu passava na porta daquela cela, meu corpo se arrepiava, e o plano de Deus estava formado dentro do meu coração. Lembro como se fosse hoje o choque que foi para minha cela quando eu desliguei a televisão. Quando se desliga uma televisão dentro da penitenciária, algo de grave aconteceu. A televisão dentro do presídio, em momento nenhum ela é desligada. Existe momento de silêncio, mas nunca é desligada. Até mesmo quando todos estão dormindo na madrugada, ela continua ecoando dentro da cela. Desliguei aquela televisão, todo mundo olhou e falou: o que o irmão Troia quer agora? Meu olho encheu d'água por aquele momento. O inimigo falou dentro do meu coração: realmente você vai deixar a organização? Realmente você vai para uma cela de igreja jogar o seu crime para o alto? Mas uma voz mais forte do que tudo falou dentro de mim: vai que eu sou contigo. Naquele momento olhei para todos os irmãos da organização dentro da cela e falei: amados, para mim não dá mais, eu não consigo mais, eu preciso me aproximar daquele povo da cela 6, porque lá tem um algo a qual vocês não têm. Muitos deles olhavam e falavam: é verdade, irmão, lá tem o bem e nós é o oposto. Eu falava: não, eu quero, eu preciso. Então você vai ficar 10 dias de observação. Depois desses 10 dias nós vamos plugar na sintonia, e se eles te autorizar, você vai. Durante esses 10 dias eu orava a Deus, eu não pegava mais no telefone, eu não assumia mais o cassino da unidade, eu não fazia mais parte do quadro disciplinar daquele pavilhão, eu não fazia mais parte do jet daquela unidade, eu estava em um OBS, que é a observação pela facção criminosa. Eram 300 olhos me olhando, para ver qual seria a minha reação durante esses 10 dias. Muitos fumavam, muitos cheiravam cocaína, muitos bebiam e até às vezes me ofereciam, e eu falava: não, eu quero ser diferente. Terminados os 10 dias, era 2 horas da tarde, me chamaram na 10, que é o boi, que se diz o banheiro, da ala externa do pavilhão. Penduraram o telefone e ligaram lá em Presidente Venceslau, falar com o coordenador da unidade, falar com o JET do nosso pavilhão, responsável por nós. Assim que eu entrei atrás daquele lençol, o irmão Madruga, da cidade de Campinas, olhou para mim, pegou na minha mão e falou: é isso mesmo que você quer? Eu falei: não é que eu quero, é que eu preciso. Então a sintonia do outro lado, vulgo irmão Urubu, final do sistema, contenção da rua, fazendo parte do livro negro, fechamento da organização, falou: e aí, bênção, você vai? Eu falei: eu vou. Então você está liberado. Que Deus seja na sua vida, e nunca se esqueça, não olhe para trás, porque o dia que você retroceder, nós sumimos com você. Eu falei: jamais, em hipótese alguma, eu vou olhar para trás, porque eu vou servir a um Deus vivo. Entrei com o meu cartucho, como se diz dentro do sistema, algumas peças de roupa e muitas cartas, carregando a saudade de casa. Dobrei o meu joelho num cantinho, molhei o chão com as minhas lágrimas. Falei: Jesus, agora eu estou dentro da sua casa.
Os irmãos de dentro daquela cela levantaram, ergueram a mão, eu ajoelhado no meio, todos oraram pela minha vida, e eu notei que a tristeza que eu tinha já não existia mais. O propósito do meu coração, no dia 26 de janeiro de 2006, era um assalto, mas agora, depois de quase 12 anos dentro do presídio, o propósito do Senhor estava se cumprindo sobre a minha vida. Eu louvo a Deus por todos os dias que eu passei dentro de cada penitenciária que eu passei, que não foram poucas. Louvo a Deus pelos tiros de borracha que eu tomei lá dentro. Louvo a Deus por ter os braços quebrados e as costelas quebradas pelo agente penitenciário na virada de 2006, que foi a mega rebelião. Louvo a Deus por ter pegado tuberculose e pneumonia dentro daquela cela depois de muitos anos. Louvo a Deus por ter batido de frente com a polícia e ter apanhado e ter sido levado a presidente Venceslau, porque foi assim que o Senhor escolheu trabalhar sobre a minha vida. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36 ao 50, ele vai nos trazer a menção de uma mulher adúltera, uma mulher pecadora, que por um momento, quando ela escutou que Jesus estava naquela cidade, ela planejou: eu vou até Ele. A primeira parte que nós devemos fazer na nossa vida é planejar. A Bíblia nunca nos proíbe disso, porque quem planeja, almeja algo de diferente. Como que Jesus pode trabalhar em algo que por você não foi planejado? Você planeja, mas a resposta vem de Deus. Aquela mulher, ela planejou por só um momento na sua cabeça em ir até Jesus, juntou tudo que ela tinha, vendeu, comprou um vaso de alabastro, unguento, uma das relíquias, uma das primícias daquela época. Tudo que ela tinha, ela investiu no seu sonho. Agora ela entra onde Jesus estava, um lugar a qual ela nunca poderia estar, na casa de um fariseu. Ela nunca poderia estar lá. Agora ela quebra todos os paradoxos, todos os dogmas, mas o desejo dentro do seu coração era um só: eu preciso alcançar este homem. A Bíblia, ela nos fala que por trás dos pés de Jesus ela se agacha. Faça essa conjectura na sua cabeça: uma mulher agachada, um homem sentado, ela com os seus cabelos no chão. Agora ela começa a lavar os pés do Senhor Jesus com aquele perfume caríssimo. Agora essa mulher não somente lava os pés do Senhor com aquele perfume caríssimo, mas também com as suas lágrimas. Para muitos que estavam ali, agora surge dentro do seu coração: vamos julgar, ela não pode estar dentro deste lugar. Tudo que ela queria, tudo o que ela queria era mostrar sua adoração àquele que a multidão dizia ser o Messias. E dentro do seu coração, ela creu com todas as forças que se ela se aproximasse dele, algo ia mudar. Agora ela se aproxima, agora ela lava os pés do Senhor. Ela não esperava o que ia acontecer, mas ela havia planejado estar naquele lugar. Em nenhum momento ela planejou que eles iam retirá-la de lá à força. Em nenhum momento ela planejou, mas o desejo do seu coração falou mais alto. Agora não somente ela tem os seus pecados perdoados, mas a Bíblia nos fala que o Senhor fala: levanta. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Vai e não peques mais. Aleluia.
Ela não só alcançou a graça, mas ela alcançou a misericórdia. A última palavra, como diz aqui no final de Provérbios, mas do Senhor vem a resposta da língua. Agora o Senhor olha para ela e fala: vai, não peques mais, fique firme. Louvado seja Deus. Por diversas vezes nós fazemos tantos planos, construímos tantos objetivos na nossa cabeça, mas muitas das vezes nós não recebemos, não porque Deus é má, não porque Deus não é bom de nos abençoar, mas na verdade é que muitas das vezes aquilo que planejamos lá na frente vai nos destruir. E a nossa ótica, ela não consegue enxergar muito além, mas somente o que está próximo, somente o que é momentâneo. Mas quando ele diz que da boca do Senhor vem a resposta certa, é porque o Senhor vê além. Às vezes, eu tenho um conhecido meu, que ele falou para mim: irmão, entrei numa prova, já tem um tempo isso, porque eu recebi uma revelação que o Senhor ia me abençoar com o carro, mas que eu tinha que correr atrás da bênção. Irmão, não vigiei, hoje eu estou com um boleto atrasado. Ele planejou, mas ele não soube esperar. Se o Senhor falou que vai abençoar, espera, aguarda com paciência, não põe o carro na frente dos bois, porque aquilo que nós não confiamos a Deus, no final de tudo, Ele nos traz a frustração, e aquilo que Deus prepara, Ele nos honra, e a alegria toma conta do nosso coração. Louvado seja Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, nos traz também uma passagem muito conhecida, nos fala sobre Davi. Davi agora tem um plano em seu coração, que é buscar a arca da aliança. Aleluia. Davi agora coloca dentro do seu coração: eu vou buscar, porque Davi entrou dentro do palácio, ele viu que tinha ouro, ele viu que tinha prata, ele viu que tinha escravo, ele viu que tinha gente, mas ele não achou a presença de Deus, que simbolizava a arca da aliança. Agora dentro do coração, ele planeja: eu vou buscar a arca da aliança. Aleluia. O rei Davi tinha esse plano de trazer a arca da aliança de volta. Esse era o plano que ele tinha em seu coração. Aleluia. Mas não era da forma a qual o Senhor havia dito. Ele tinha em seu coração algo bom, mas da maneira errada, porque o Senhor já havia instruído como deveria ser carregada a arca da aliança. Davi estava tentando fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Às vezes tentamos fazer a coisa certa, mas da maneira errada, e agora o Senhor não permite que ele leve a arca da aliança. E a Bíblia, ela nos fala que Uzá, agora quando vai tombar, Uzá põe a mão e ele é fulminado. Agora também teve um preço a pagar. Quando não se ouve a voz do Senhor Jesus, quando não se busca a direção do Senhor Jesus, as coisas não saem como planejado. Além disso, veja como que é tremendo esta passagem. Obed-edom ministrava dentro da casa de Deus, ele fazia parte da tribo de Levi, ele fazia parte e ele poderia tocar nessa arca, ele tinha a autorização do Senhor Jesus. Mas lá atrás, Obed-edom deixa tudo, porque Obed-edom fazia, nunca estava bom. Por mais que ele fazia dentro do tabernáculo, agradava um, desagradava outro. Dentro da igreja hoje é da mesma maneira. Às vezes você agrada um, mas você desagrada outro. Às vezes até pensamos: vou largar a mão, vou parar. Mas nós continuamos,
Obed-edom naquele dia falou: não, para mim chega, eu vou sair. Obed-edom agora pega a sua família e vai morar lá em Gate, terra dos heteus. Quando diz essa palavra, nós logo nos lembramos que é a terra de filisteus, que é a terra de um gigante a qual Davi havia derrubado. Agora ele se esconde da presença de Deus. Muitas das vezes você também pode até tentar se esconder da presença de Deus, mas o moído a qual Deus faz para chegar até você, às vezes dentro da igreja muitos vão olhar e não vão sentir a sua falta. Muitos olhou ali dentro e não sentiram a falta de Obed-edom, mas o Deus lá em cima falou: opa, está faltando um aí, que é escolhido meu. Davi tinha colocado no seu coração que iria buscar a arca da aliança, e olha só o mexido, olha só o moído de Deus aonde foi. A Bíblia, irmão, ela nos fala que agora em frente à casa de Obed-edom, um homem é fulminado. Eu tenho para mim, conjecturando com a minha cabeça agora, que Obed-edom dentro da casa dele com sua esposa, bate na porta. Ei mulher, vai ver quem que é. Quando abre, olha quem está lá, é Davi. Tem para mim que Davi agora falou para ele assim: deixa eu me apresentar para você. Ele falou: não precisa não, todo mundo conhece a você. Ele falou: ah é? Eu preciso deixar a arca da aliança aí dentro, que eu não posso mais carregá-la daqui. Obed-edom agora ele olha e fala: eu não posso, eu estou desviado. Obed-edom tentou se esconder, mas o Senhor fez esse mexido na frente da casa dele para mostrar. Agora o Senhor fala para Obed-edom: ei, é eu quem te escolhi, sou eu quem te escolheu. Às vezes muitos podem não sentir a sua falta nos cultos, mas o Deus a qual te levantou, Ele sempre vai sentir. O plano de Davi era levar a arca da aliança, mas o plano de Deus com tudo aquilo era mostrar uma lição a Davi e também resgatar Obed-edom. Agora a Bíblia ela nos fala que Obed-edom ele já estava ali com a arca da aliança e era próspero. Quando você tem a presença de Deus, você é próspero. Quando você segue a palavra de Deus, você encontra não somente com a prosperidade monetária, mas a principal, que é a espiritual. Agora vai lá alguém até o rei Davi e fala para ele: viu, lá onde você deixou a arca da aliança está bombando, rapaz, o homem está próspero, o homem não tinha nada, o homem... Davi fala: agora é chegada a hora. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso número 1, a parte B do versículo. Agora vai se cumprir na vida de Davi. Mas do Senhor a resposta da língua. Agora Davi ele entende que não é de qualquer maneira. Agora Davi entende que tem que ser nas costas dos levitas. Davi vai, faz da maneira correta. Davi agora, ele entendeu que a vontade de Deus era soberana, e agora ele foi, e foi bem sucedido. Aleluia. Quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, Ele muda as trajetórias. Aleluia. Eu tenho feito diversos planos, muitos deles o Senhor já me abençoou. Último que eu vou falar, demorou muitos anos dentro do presídio para eu conseguir ganhar meu semiaberto, porque eu tinha pasta carimbada como membro de organização criminosa. Tinha 3 passagens em Presidente Venceslau. Cada passagem em Presidente Venceslau me custava mais 1 ano de presídio, sem ninguém olhar para mim. Agora eu fui para a igreja, dentro do presídio,
E o Senhor começou a mudar as coisas na minha vida. Depois de 11 anos, dentro de concreto e aço, a qual eu costumo dizer que foi a minha baleia, como foi a de Jonas, a minha era de concreto e aço, e de muita solidão. Agora eu tinha um companheiro leal e fiel do meu lado, que era Jesus de Nazaré. Agora eu dobro os meus joelhos na madrugada, ciente que eu vou sair daquele local, e começo a falar com Deus somente em pensamento. Ei, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe com uma esposa abençoada por Ti. Agora eu preciso de uma ajudadora para que eu não venha me desviar lá fora. E o Senhor me prepara uma mulher abençoada, a qual eu louvo a Deus todos os dias por ter ela ao meu lado. Uma mulher que suportou muita coisa, uma mulher que aturou um jovem homem complicado, mas que nunca desistiu da promessa que Deus tinha sobre a nossa vida. Aleluia. Agora saio de transferência do Mato Grosso para a divisa do Rio de Janeiro. Aleluia. Há 7 anos sem ver pai, sem ver mãe, sem ver irmãos, sem ver sobrinhas. Agora tem a minha primeira saidinha depois de 12 anos e alguns dias. Na minha primeira saidinha, cheguei na minha casa. Agora olha só o que o Senhor preparou. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão, eu tenho uma esposa. Eu fiz os meus planos, mas a resposta veio do Senhor. A última palavra veio do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dela, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, porque no momento mais difícil e mais complicado da minha vida, a qual eu já estava descendo a sepultura, foi esta casa que o Senhor preparou para mim. Nunca congreguei em igreja nenhuma dentro desta cidade. Esta é a igreja a qual o Senhor me preparou. Quando eu estava enfermo, eu falei: Senhor, o dia que eu conseguir respirar um pouquinho melhor, eu vou para a tua casa, eu quero que o Senhor me prepare lá, para eu poder te agradecer. Assim que eu fui transferido da Santa Casa para minha casa, que eu conseguia respirar um pouquinho, eu falei para minha esposa: eu preciso ir na igreja. Ela falou: tem uma aqui atrás. Eu não podia caminhar, porque eu desmaiava, que eu não conseguia respirar, um pulmão perdido. Estou até hoje esperando a resposta para poder tirar esse pulmão fora, mas dentro desta casa o Senhor falou: eis que eu estou te curando, e eu tomei posse daquela vitória. E hoje eu estou aqui para dizer a você: não é que não se pode fazer planos, não é sobre isso, mas é sobre quem você está confiando esses planos. Às vezes as pessoas podem até te olhar e dizer assim: está planejando casa nova, vai conseguir não. Está planejando carro novo, vai conseguir não. Está planejando passar por aquela porta de emprego, vai conseguir não. Aí você pode olhar e falar: eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, e é nele que eu confiei tudo, em nome do Senhor Jesus, e eu sei que a vitória será sua. Amém? Até aqui o Senhor me deu graça e falou ao meu coração. Se eu falar mais do que isso, já vai ser de mim mesmo, e não estou aqui para isso, pois estou aqui para falar aquilo que Ele trouxe ao meu coração, para a minha e para a sua vida. Continue acreditando em Deus, continue lutando, continue buscando, porque grandes coisas daqui para final de ano ainda o Senhor vai fazer na sua vida. Continue planejando, continue arquitetando, mas lembre-se sempre que se não aconteceu nesse tempo, é porque o Senhor tem algo ainda maior preparado. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus. Vou passar para a irmã Vanessa, vai estar dando os avisos da obra do Senhor.
eu sei. Já senti cheiro de café.